Olá, começa agora mais um programa OAB Nacional. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir deste momento, você confere comigo as últimas informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Espero que estejam preparados. Tem muita notícia chegando. Conselho Federal é palco de mais um colégio de presidentes da OAB. Mas que é muito importante essa unidade para conquistar avanços para a advocacia, garantir o exercício profissional. OAB organiza seminários sobre direito aeronáutico. O momento é singular no Brasil. Talvez nos próximos 5 a 10 anos, esse país esteja com uma aviação civil completamente diferente do que está hoje. OAB Ceará realiza caminhada em defesa aos direitos dos idosos. Denuncie quem for contra o idoso. Denuncie que nós estamos aqui prontos para corresponder e batalhar e defender ao mesmo tempo. E ainda, os direitos da população LGBTI+, são debatidos na seccional do Tocantins. Vamos conferir o resumo da semana? Todas as seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil se reuniram em Brasília, aqui nesta sala, com o presidente nacional Felipe Santa Cruz. Durante o colégio, várias decisões foram tomadas, mas uma extremamente importante para todos os brasileiros. O Conselho Federal vai ao Supremo pedir a suspensão do bloqueio das verbas da educação. Presidentes das seccionais da OAB vieram a Brasília no último dia 18 para tratar sobre temas importantes. E a reunião foi coordenada por Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem. Quanto mais nós fortalecermos a nossa capacidade de ser a chancela da qualidade dos cursos, melhor, né? Aqueles cursos que preenchem, e nós vamos fazer uma ação nacional única, e aí vamos levar juntos ao judiciário, dar destaque a todos os presidentes no Brasil, fazer um dia do ajuizamento, uma ação civil pública pedindo a moratória, com todos esses números estarrecedores aí. 62 cursos, 16% das vagas, os pareceres da ordem, explicando didaticamente para as pessoas que nós não estamos sendo considerados nesse processo. É isso? Está aprovado? Os presidentes das seccionais destacaram a importância do colégio. É muito bacana que a gente tem hoje uma diretoria, que são diretoria de gestores. Eles têm um diálogo aberto com os presidentes, não tem hierarquia, não tem esse tipo de dificuldade no relacionamento. As pautas são discutidas amplamente com a gente. Nós temos o Paulo como coordenador do Colégio de Presidentes e o Leonardo como subcoordenador. Eles discutem com a gente todos os assuntos antes de colocar em pauta. Alguns assuntos parecem que só interessam a pauta daquele estado, mas na hora que coloca no grupo, a gente percebe que outros estados sofrem a mesma situação. O Colégio de Presidentes é um órgão que congrega as várias realidades da advocacia em nosso país, onde cada presidente seccional traz as demandas do seu estado para colocar em comum. Pautas, às vezes, que são comuns a um estado, também são a vários outros estados, de maneira tal que nós procuramos criar uma uniformidade das pautas locais e regionais para que o Conselho Federal, por meio da sua diretoria, pelo presidente nacional, possa tomar ciência e o próprio Conselho Federal atuar na regulação e na resolução dos problemas regionais, fazendo com que a advocacia em todo o território nacional tenha uma voz forte e consiga cumprir a sua missão institucional. Durante o colégio, foi proposto que o Conselho Federal da Ordem indique, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionando os atos de contingenciamento das verbas de educação superior. A iniciativa busca suspender os bloqueios das universidades e instituições de ensino superior do país. Além disso, todos os presidentes de seccionais e o presidente nacional, Felipe Santa Cruz, também debateram vários outros temas. A criação de cursos jurídicos, que no Brasil saiu do controle, a questão do porte de armas para a advocacia, a questão absolutamente relevante da lei que combate a violação das nossas prerrogativas, porque criminaliza essa violação. Os presidentes estão aqui trabalhando atentamente, tentando dar o tempo todo o máximo de cada um nesse momento difícil para o país, de muita turbulência, mas que é muito importante essa unidade para conquistar
avanços para a advocacia, garantir o exercício profissional de cada colega em todo o nosso país. Por isso a OAB trabalha, por isso todos nós nos voluntariamos, por isso todos nós doamos parte substancial do nosso tema, a vida de cada advogado e, claro, a luta da própria sociedade brasileira. Em recente encontro da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, na Suíça, a OIT apontou que o Brasil está entre os 24 países que descumprem os direitos trabalhistas. Dado que já preocupa a nova diretoria da Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB. Os novos membros da Comissão Nacional de Direito Social da OAB tomaram posse na sede do Conselho Federal e já têm, nesta gestão, a missão de defender o fortalecimento da justiça do trabalho. A reforma trabalhista e a proteção da saúde dos trabalhadores são prioridades ao longo do próximo triênio. Na solenidade, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, e Delaide Alves Miranda Arantes, demonstraram preocupação com a situação do Brasil em relação ao tema. A Comissão de Direitos Sociais da OAB, nessa gestão do Dr. Felipe Santa Cruz, e tendo na vice-presidência o Dr. Luiz Viana e toda a direção, o conselho da OAB, a OAB como entidade da sociedade civil, uma das entidades mais respeitadas da sociedade civil, juntamente com a CNBB, né, e outras entidades, tem um papel de extrema relevância na defesa da democracia, na defesa da Constituição, na defesa do direito social, do direito do trabalho, da justiça do trabalho, ou seja, em defesa do Brasil, em defesa da sociedade brasileira. Eu diria que nos últimos 50 anos, esse é o momento em que a sociedade, o mundo do trabalho, a sociedade jurídica, mais tem necessidade, mais precisa da atuação da Ordem dos Advogados e da atuação da Comissão de Direito Social da OAB. A OAB, e especificamente essa comissão, são de grande importância na história brasileira, uma vez que os direitos sociais são a pedra angular da Constituição da República de 1988. A Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas também esteve presente na cerimônia e se mostrou apreensiva ao ver o Brasil incluído na lista de países que vão na contramão dos direitos do trabalho. Durante a sessão, o presidente Fabrício relatou alguns acontecimentos que vieram contrários a essa democracia, contrários aos direitos humanos. Então, a junção de várias entidades comprometidas com a democracia é fundamental nesse momento em que o Brasil está passando, principalmente na parte dos direitos trabalhistas, dos direitos humanos, da progressividade, da civilização em relação ao ser humano trabalhador. O presidente do colegiado, Antônio Fabrício Gonçalves, afirma que as questões trabalhistas e demais pautas da comissão serão trabalhadas de maneira articulada durante toda a gestão. Nós vamos trabalhar com 3 vertentes. A defesa, como já dito, da justiça do trabalho, a manutenção e fortalecimento da justiça do trabalho, a discussão das possíveis inconstitucionalidades advindas da reforma trabalhista e o enfrentamento disso pelo Conselho Federal e a defesa da saúde do trabalhador, da proteção, da luta contra o acidente de trabalho, da defesa das normas regulamentadoras. O Conselho Federal foi palco de um seminário sobre a desregulamentação do setor aéreo. O tema trouxe um amplo debate sobre o atual cenário da aviação no país. O evento, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, apresentou 3 painéis de discussão para mostrar à sociedade civil as implicações da nova regulamentação do setor aeronáutico, que já afeta a economia e o crescimento do país. O momento jurídico é muito dinâmico. De dezembro para cá, nós tivemos uma medida provisória que abriu o capital estrangeiro, nós tivemos a transferência da agência reguladora para o Ministério da Infraestrutura, nós tivemos a criação de uma empresa pública, nós tivemos a resolução 400 que fez o novo sistema de franquia de bagagem, nós temos concessões de aeroportos, propostas de novos entrantes no segmento aeronáutico, de rotas nacionais e internacionais, ou seja, o momento é singular no Brasil.
talvez nos próximos 5 a 10 anos, esse país esteja com uma aviação civil completamente diferente do que está hoje. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, e eu já antecipo meus agradecimentos ao Dr. Felipe Santa Cruz, com muita propriedade, criou essa comissão para que estejamos vigilantes, para que possamos fazer o bom debate e trazer todas as divergências e fundamentar o segmento aeronáutico nesse país. O seminário intitulado Desregulamentação do Setor Aéreo contou com mais de 300 inscritos em busca de mais conhecimentos em relação ao direito aeronáutico imparcial, sério e responsável. Na OAB estiveram representantes do Poder Executivo, da Secretaria Nacional de Aviação Civil, donos de empresas aéreas, comissários, diretores jurídicos, pilotos e demais membros do segmento para discutir o mercado nacional e internacional. Ficou muito notório que o público está ávido realmente por conhecimento. Temos hoje a própria Justiça Federal com competências aeronáuticas e muitos não conhecem o sistema. Nós temos o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita, todos preocupados em trazer esse conhecimento para que a operação da aviação seja sempre segura. Vamos começar este bloco fazendo um giro pelo Brasil? A OAB Ceará preparou uma caminhada para fortalecer uma campanha nacional de respeito aos direitos dos idosos e idosas. Vamos conferir. Eu fui vítima da violência contra a pessoa idosa, da própria minha família. Denunciaram por Disque 100 e foram lá e confirmaram. Uma filha minha me trocou dentro de casa e comeu tudo que eu tinha na minha vida. Me deixou só com os mulambos de roupa. São para que histórias como a do senhor Osmar não aconteçam mais, que a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Ceará realiza projetos sociais na defesa da promoção e cidadania do idoso. Uma das iniciativas foi a primeira caminhada em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A importância de se fazer a denúncia foi reforçada aos participantes. Uma caminhada que não só integra os idosos, mas proporciona à sociedade uma reflexão, que nós temos que combater a violência contra a pessoa idosa. Parece que nós estamos sincronizados, né? É fundamental porque os idosos sofrem violência não só psicológica, mas violência física, violência sexual. E é preciso que as pessoas denunciem. Mais uma vez, parabéns à comissão e muito honrado de estar aqui com eles nesse momento. Durante o percurso, os mais de 500 participantes enfatizaram os canais de denúncia. Disque 100, que recebe denúncias de violação de direitos humanos, e o 190 da Polícia Militar. É um momento em que a sociedade civil se abraça com a OAB, né, e a OAB se abraça com a sociedade civil de uma forma geral, no sentido de sensibilizar a todos, inclusive ao poder público, da necessidade realmente da criação de uma cultura de paz, de uma cultura de respeito para com a pessoa idosa e para com todas as idades. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem a 5ª maior população idosa do mundo, dado que aponta a necessidade de mais políticas públicas para a melhor idade. Gente, tá na hora de gritar. Basta de tanta violência, de tanta indecência, gente. Denuncie quem for contra o idoso. Denuncie que nós estamos aqui prontos para corresponder e batalhar e defender ao mesmo tempo. Eu, no dia 29, estou completando 90 anos e vou gritar: viva o idoso! O Supremo Tribunal Federal votou e desde o dia 13 de junho, a LGBTfobia é crime no Brasil. Agora, as violências praticadas contra essa população são punidas na forma de racismo, onde a conduta é inafiançável e imprescritível. Na seccional da OAB do Tocantins, o tema foi amplamente discutido. O auditório da seccional OAB Tocantins recebeu a primeira semana da diversidade sexual em apoio ao Instituto Brasileiro de Direito de Família. O encontro integrou a programação da Parada do Orgulho LGBTI+, em Palmas. Na abertura do evento, a especialista em Direito da Família, Direito Homoafetivo e secretária da Comissão Nacional da Diversidade Sexual da OAB, Cíntia Barcelos, palestrou sobre as atualidades dos direitos LGBTI+. Pontualmente com a criminalização da homotransfobia pelo STF,
para trazer a necessidade de políticas públicas, da luta pelos direitos e dignidade das pessoas LGBTI, pensar também sobre a empregabilidade das pessoas trans, a reinserção das pessoas do mercado de trabalho, trazer todos os fatos e afetos que eu transcrevi no meu livro desde 2009, contando os avanços do reconhecimento da união homoafetiva até a alteração de nome e gênero das pessoas trans diretamente no cartório. O presidente da seccional OAB Tocantins, Gedeon Pitaluga, também participou dos debates e falou sobre a importância e reconhecimento do direito homoafetivo. Isso é um fato histórico do país, onde se firma um entendimento jurisprudencial de reconhecimento do direito homoafetivo, mas também um data muito especial para o Tocantins por estar promovendo e dando posse aqui ao nosso presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Instituto Brasileiro de Direito de Família, também presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, do Tocantins, Dr. Orlando. Para o presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Tocantins, Landry Neto, a decisão dos ministros traz avanços na luta contra o preconceito. O advogado ainda ressaltou que a Ordem dos Advogados do Brasil já atua na linha de frente contra a violência sofrida pelo público LGBTI+. 8-3. LGBTfobia a partir de agora é crime. Entretanto, a nossa OAB nacional se adiantou. E todo mundo, toda pessoa que quer entrar na ordem, que já tenha cometido algum crime de ódio contra a LGBT, tem a sua inscrição negada, ela é nula, não pode entrar. Por isso, IBDFAN e Tocantins trabalhando juntos no Fórum Multidisciplinar, na Semana da Diversidade, e vamos aí pela frente. Nós temos o apoio da UAB, muito importante, porque temos que trazer para a sociedade civil, para entes como o Estado, Legislativo, Executivo e Judiciário, esses temas que são muito importantes, são polêmicos, porém de uma importância ímpar para a nossa sociedade, que é plural e não mais patriarcal. Com a decisão do STF, a pena para crimes de ódio contra a população LGBTI+, pode ser de 1 a 5 anos de reclusão. Vamos falar sobre a mulher advogada. Na OAB Pará, mulheres advogadas e especialistas se reuniram para discutir a pornografia da vingança e a violência contra as mulheres na internet. Crimes que podem traumatizar permanentemente a vítima. Segundo dados da ONG SaferNet, 81% das pessoas atendidas pela organização que é referência no combate à violência dos direitos humanos na internet são mulheres. A Comissão da Mulher Advogada da Seccional do Pará se reuniu na sede da OAB em Belém com advogadas, especialistas e jornalistas para uma análise sobre todas as questões sociais que envolvem o tema pornografia da vingança. Além disso, elas debateram como esses casos são tratados pela mídia. Fizemos uma análise também das decisões judiciais e como que essas jurisprudências, como que algumas decisões e essa jurisprudência que é montada em torno dessas decisões, elas são reprodutoras de um discurso de silenciamento, de um discurso de apagamento, de culpabilização da vítima. Falamos sobre cultura do estupro. Os presidentes das comissões de processo civil das seccionais da Ordem estiveram reunidos no Conselho Federal. A proposta do encontro foi de ajustar as pautas a serem trabalhadas no próximo triênio. Em vigor há 3 anos, o Código de Processo Civil ainda gera polêmicas e análises. Por isso, a Comissão Especial do Código de Processo Civil da OAB tem como objetivo traçar novas estratégias de estudos e atuações sobre o tema. Nós deliberamos pela criação dessa rede de comissões de processo civil da OAB e já marcamos alguns eventos comuns entre as comissões estaduais e a Comissão Nacional. Também nós deliberamos que, por meio dessa rede de comissões de processo civil,
nós vamos fortalecer a participação da OAB, tanto nacional quanto das OAB seccionais, na defesa dos interesses da advocacia no Código de Processo Civil. O presidente da comissão também ressaltou a importância do Código de Processo Civil para a Ordem dos Advogados do Brasil. O Código de Processo Civil é a principal lei civil do país, é a lei do advogado militante, da advocacia militante. O advogado militante encontra no Código de Processo Civil o seu instrumento de trabalho. Então, por isso, a atenção que a OAB tem que dar e sempre deu ao Código de Processo Civil é uma atenção diferenciada. Daí porque tanto a Comissão Nacional quanto as comissões estaduais, elas têm por objetivo colaborar com a OAB para a defesa da advocacia ou a defesa dos interesses da advocacia no Código de Processo Civil, para que a advocacia conheça o Código de Processo Civil e possa lidar com ele melhor do que já lida. O diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Rony Duarte, também participou do encontro de presidentes, para que haja um trabalho integrado e articulado com o sistema OAB. Nós estamos pretendendo desenvolver uma atuação cinética, trabalhar de mãos dadas com as comissões, já que nós podemos desenvolver uma relação simbiótica, onde as comissões divulgam o seu trabalho, fornecem conteúdo para a ENA, e a ENA vai poder se valer dessa colaboração tão qualificada de todos os participantes das comissões, das quase 100 comissões que o Conselho Federal da OAB dispõe hoje. A constitucionalidade dos honorários de sucumbência do advogado público foi um dos temas de destaque da reunião da Comissão de Advocacia Pública da OAB. Acompanhe. A reunião na sede do Conselho Federal em Brasília debateu temas relevantes para o exercício da profissão junto aos órgãos e entidades da administração pública. Para o presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública, Marcelo Terto, a principal deliberação do colegiado foi ratificar o apoio à constitucionalidade dos honorários de sucumbência. Os membros da advocacia pública brasileira, em todos os seus níveis, têm um sentimento de pertencimento muito grande à Ordem dos Advogados do Brasil. Porque todos são profissionais da advocacia antes de qualquer coisa. Sendo assim, há uma busca intensa pela confirmação da identidade. Isso é revelado pela aproximação que temos com o sistema OAB. A própria fundação da Ordem dos Advogados do Brasil teve como baluarte um advogado público, que era o então consultor-geral da República, Levi Carneiro. Assim como tivemos outros grandes nomes que também eram advogados públicos, como Raimundo Faoro, Eduardo Seabra Fagundes, Marcelo Lavené, Bernardo Cabral, que foi um grande interlocutor nosso na Constituinte de 1988, e mais recentemente o Alfi Cavalcante. Esse sentimento de pertencimento nos relaciona diretamente com as prerrogativas da advocacia. E honorários de sucumbência nada mais são do que uma expressão da identidade do advogado como profissional do direito. Honorários de sucumbência são verbas historicamente consagradas ao advogado, de titularidade do advogado, e não pode ser diferente com o advogado público. Por isso aqui discutimos e enfrentamos toda essa reação corporativa que existe hoje e que gera essa discussão em algumas ações que questionam a constitucionalidade dos honorários. O segundo ponto-chave do encontro foi o atual cenário da advocacia pública municipal, que precisa de um olhar mais cuidadoso, segundo a comissão. É necessário uma atenção especial para a advocacia pública municipal, porque o advogado, como profissional incumbido de um munus público, um munus constitucional, de defesa do regime democrático, da ordem jurídica, na administração pública ganha ainda maior relevância. E as instituições que organizam as carreiras da advocacia pública, em especial no município, precisam dessa blindagem institucional para lidar e oferecer com o seu trabalho um aprimoramento maior da qualidade do debate político, administrativo, para contribuir para o avanço e para a melhoria da gestão pública brasileira. Membros da Comissão Nacional de Acesso à Justiça se encontraram em Brasília para a primeira reunião de trabalho. A reunião dos representantes da Comissão Permanente Nacional de Acesso à Justiça teve como ponto-chave reafirmar que o ingresso à justiça por parte do cidadão não se restringe apenas ao judiciário. Outro ponto observado é que houve um aumento nos custos processuais. Logo,
a comissão precisa entender como estão as demandas nas seccionais de todo o país. As demandas de acesso à justiça podem ser as mais diferenciadas possíveis. Então, nós temos experiências em determinadas seccionais que foram exitosas ali. A ideia é propiciar esse diálogo entre as seccionais, entre as comissões de cada seccional e a própria Comissão Nacional, para que possamos aproveitar essas experiências que foram exitosas em uma seccional e aplicar ou no país todo ou em determinada seccional que esteja passando por algum problema relacionado ao acesso à justiça. A ideia é integrar o sistema e fazer com que ele atue de uma forma unificada, de uma forma homogênea, de uma forma sintonizada. Além das medidas que nós pretendemos adotar para incrementar o acesso à justiça junto aos órgãos públicos, junto aos poderes instituídos, nós também pretendemos fomentar o debate e realizar diversos eventos para trazer questões relacionadas ao acesso à justiça, trazer pessoas que tenham expertise no assunto, para que elas possam debater, para que nós todos possamos debater juntamente com elas e que possamos tirar as diretrizes de atuação da comissão. E este OAB Nacional fica por aqui. Obrigada por sua companhia. Quer acompanhar tudo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz em tempo real? É só seguir a gente nas redes sociais. E você sabia que também pode sugerir temas para os próximos programas da OAB que passam aqui na TV Justiça? É só mandar para a gente pelo WhatsApp. DDD 61, telefone 999 19 47 31. Tchau e até o próximo programa.